Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui para mais uma videoaula e hoje a nossa videoaula é de matemática. Lembra que semana passada nós aprendemos as figuras geométricas? O quadrado, olha só, quadrado, retângulo, o círculo e olha só, triângulo. Por que eu trouxe essas figuras que representam essas formas geométricas? Porque hoje nós vamos estudar os sólidos geométricos. Muito bem, pessoal, olha só. Aqui eu trouxe um quadro com imagens desses sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais. Possui largura, comprimento, altura e pode ser classificado em poliedros e não poliedros, corpos não redondos e corpos redondos. Os elementos principais de um sólido são as faces, as arestas e a vértice. Lembra que a gente aprendeu lá na aula passada sobre essas três divisões? Vamos lá. Cada sólido possui sua própria representação espacial e sua representação planificada. Planificação dos sólidos geométricos. Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir de uma característica determinante, seja em relação ao número de faces que compõem, seja como representa o objeto conhecido no cotidiano. Os sólidos geométricos, como eu já falei, eles são compostos de três elementos fundamentais. Nós vamos observar esses elementos na caixa que eu trouxe, representando o quadrado. Então, vamos aprender primeiro as faces, que são essas partes. Aqui são as faces, tá? As arestas são essas linhas retas que ligam um ponto ao outro, tá? São retas que unem um lado ao outro do sólido. E as vértices, que são os pontinhos aqui, são a união das arestas. Como eu já falei, os sólidos eles possuem três elementos: arestas, vértice e lado. E são classificados de sólidos. Está relacionado ao número de lados ou polígonos de sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na geometria são os sólidos regulares, tá? Que é a pirâmide, né? O cilindro, a esfera e o cubo. Agora nós vamos analisar as imagens que eu trouxe. Então, o cilindro, olha só, eu trouxe um potinho que tem o formato de cilindro. Ele tem um formato arredondado. O cone, tá? Olha só, não parece? O funil, não parece? O cubo, olha só a nossa caixa, tá? Pirâmide, hexagonal, porque ela tem 6 lados. A pirâmide triangular, porque tem 3 lados. A esfera, que eu estou representando em bola, né? A bola representa a esfera. O paralelepípedo, que eu trouxe para vocês essa caixa de ferramenta, que ela tem um formato de paralelepípedo ou retângulo. Pirâmide quadrangular, quando ela tem 4 lados, e o prisma, né, triangular. Então, os sólidos geométricos são poliedros,
todas as suas faces planas. Nós temos, por exemplo, o paralelepípedo e a pirâmide. Outro exemplo é o cubo e o prisma. Os corpos arredondados, como eu já falei, todas as fases ou quase todas as suas curvas. Em alguns desses sólidos é comum encontrar uma face plana, como o cilindro, lembra? E o cone, tá? Então vamos lá, gente. Nós aprendemos sobre os sólidos geométricos, que é o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, a esfera, paralelepípedo, a pirâmide triangular, quadricular. Triangular é essa, quadricular é essa, porque essa tem 3 lados e essa tem 4 lados. E o prisma triangular. Nós aprendemos sobre os 3 elementos fundamentais para cada forma geométrica dessa, para cada sólido, tá? Vamos rever primeiro as faces. Então, faces é cada lado desse aqui. Nós aqui temos um quadrado ou um cubo e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, tá? Neste cubo a gente tem 6 faces. Agora vamos ver as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E quantas vértices? Nós lembramos que vértices é os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, para revisar os sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais que possuem largura, comprimento, altura e podem ser classificados em poliedros e não poliedros. Eles podem ser arredondados ou não arredondados, tá certo? Aí, olha só, revisando as formas geométricas que nós estudamos na aula passada, nós temos o quadrado, tá? O retângulo, o círculo e o cone. Isso transformando em sólidos geométricos, nós teríamos que seria a pirâmide, nós temos aqui na nossa imagem o cone, né? Aí eu trouxe um funil representando a esfera. Eu trouxe uma bola para representar a esfera para vocês, tá? Quem é que não gosta de jogar a bola? Outra coisa que pode representar o círculo é um bambolê. Olha aqui. O bambolê também representa um círculo, uma forma arredondada, tá? E aí a gente tem um paralelepípedo, tá? Que lembra um retângulo. E nós temos um cubo, né, que essa caixa quadrada representa o cubo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os prismas, que são esses aqui, ó, essa figura aqui, tá bom? O prisma, eles são caracterizados por serem poliedros, com 2 bases concluentes ou paralelas. Aqui, ó, 2 paralelas, tá? Além são sólidos platônicos, que além deles existem outros como octeandros com 8 faces, 12 arestas e 6 vértices, e dodecaedro, 12 faces, 30 arestas e 20 vértices, né? Então, a gente aprendeu sobre os sólidos geométricos, que eles podem ou não ter formas arredondadas, e nós visualizamos no quadro todas essas sólidos geométricos, tá?
Cilindro, cubo, cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadriculada, quadrangular, prisma triangular, tá? Essa aqui é uma pirâmide quadrangular, porque ela tem 4 lados. E aqui a triangular, porque tem 3 lados. A esfera, o cilindro e o cone tem formas arredondadas, né? E o cubo e o paralelepípedo não tem formas arredondadas. Então agora nós vamos pegar o nosso material, nós vamos utilizar o nosso livro para realizar nossas atividades. Lembrando que temos as formas geométricas e os sólidos geométricos, tá bom? Vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos na nossa atividade.